Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Leonardo Ferreira da Ferreira Studios e dando continuidade aí, né, ao nosso curso de Fireworks. A gente falou um pouquinho aí na aula passada sobre a introdução à ferramenta, falou um pouquinho da interface, né? E agora a gente vai começar a brincar um pouquinho aí com o nosso Illustrator CC, ok? Então é o seguinte, pessoal, eu estou trabalhando aqui com o meu modo Essentials, ok? Vocês podem estar habilitando ele aí. E aqui a gente tem as ferramentas da parte esquerda, aqui na parte direita, como eu mencionei na última aula, ok? Então o que acontece? Nessa aula a gente vai estar vendo um pouquinho sobre trabalho vetorial. Então a gente vai ver bem o básico mesmo, mas qual que é o conceito para que vocês podem fazer qualquer trabalho vetorial. E a gente vai aprender uma forma, um método de fazer isso hoje, e na próxima aula a gente vai aprender uma outra forma, ok? Então vamos lá, eu vou abrir um arquivo aqui, uma imagem que eu tinha. Eu vou dar um new primeiro, vou criar um novo documento. Na aula passada a gente aprendeu a configurar os documentos aí no Illustrator. E vou dar aqui o nome para aula 02, ok? Vou deixar um profile, vou deixar web mesmo, um padrão web. Vou deixar essa 950, vou deixar pixels, orientação para retrato. E não vou colocar aqui, pessoal, não vou colocar sangria, ok? Vou deixar RGB mesmo, que a gente está trabalhando com padrão para web. Beleza, aula 2. Então vamos dar um ok aqui. Então ele abriu aqui para a gente o nosso palco, eu vou diminuir aqui um pouco o percentual. Eu estou em 150% de zoom, vocês podem deixar aí no tamanho preferível de vocês. E a gente vai fazer aqui o seguinte, aqui no nosso menu File, lá em cima, pessoal, a gente tem uma opção chamada Place. O que esse Place faz? Esse Place ele vai importar para a gente um vetor ou uma imagem, algum arquivo que o Illustrator leia para o nosso palco. Então eu vou fazer esse Place aqui para a gente. Então eu vou vir aqui no Place, vou selecionar uma imagem aqui, eu tenho aqui na minha pasta Illustrator Aula, e vou exportar essa aula aqui, essa imagem aqui para o nosso palco. Vou dar um place aqui, beleza, ele exportou aqui para a gente, ok? Vou deixar em 100%, tá, esse daqui é o tamanho padrão da nossa imagem, ok? E o que acontece, pessoal? Percebam que se eu clicar, eu consigo trabalhar aqui com a escala da minha imagem, ok? Mas o que acontece? A gente vai dar um place e vou ensinar vocês a vetorizarem essa imagem aqui, ou seja, trabalharem com ela em vetor. Por que isso é importante? Porque é o seguinte, percebam que se eu trabalhar aqui com a minha escala, trabalhar com a distorção da minha imagem, se eu for aumentar ela demais ou se eu for diminuir ela, o que acontece? Ela perde qualidade, pessoal, ela vai perder por causa da quantidade de pixels e porque eu estou aumentando ela. Então ela vai causar uma distorção. Então se, por exemplo, eu tenho essa imagem nesse tamanho e às vezes eu quero trabalhar com sei lá, um outdoor, alguma coisa do gênero, não tem como eu trabalhar com ela nesse formato. Por quê? Se eu aumentar demais, vai ter uma distorção muito grande e vai ficar horrível, entendeu? Então o vetor ele serve justamente para isso. Ele trabalha com linhas e pontos. Então ele não vai sofrer essa distorção que a imagem sofre. A gente pode ampliar ele o tanto que a gente quiser. Eu mencionei isso na aula passada. E ele não vai sofrer nenhum tipo de distorção, ok? Já a imagem ela sofre. Então o que acontece? A primeira coisa que a gente vai fazer eu vou centralizar isso daqui, ok? Deixei aqui no centro. Eu vou vir aqui, pessoal, no meu menu View, ok? E vou vir aqui em Rules. Show Rules, e vou habilitar aqui para a gente as nossas réguas aqui, só para a gente ter uma noção. Então vou deixar mais ou menos assim, beleza. Vou estar falando um pouquinho de régua mais à frente. Só vem aqui em View, Rules, Show Rules. Aqui vai estar a Height porque já habilitei a régua, né? Então, beleza. Então tá aqui a nossa imagem. E agora a gente vai fazer, pessoal, o seguinte, a gente vai bloquear essa imagem para que eu não consiga selecioná-la e nem fazer nenhum tipo de alteração nela, porque o nosso trabalho vetorial vai ser todo em volta dela, ok? Vai ser todo em cima dela. Então eu não quero que essa área de seleção da imagem apareça. Então o que a gente faz? Se vocês perceberem, a gente tem aqui, na parte direita, a gente tem uma parte chamada Layers, ou se você vier aqui em Windows,
apertar F7, você também vai conseguir achar as layers. As layers, pessoal, são as camadas do nosso documento. Então, olha só, se a gente vier aqui fazer o que a gente fez, vir em File, Place e jogar a nossa imagem aqui para o nosso documento, a gente vai ter ela aqui no nosso palco. Agora eu quero bloquear essa imagem para que eu não mexa nela mais, porque eu vou trabalhar com ela vetorialmente agora e eu não quero mais essa área de seleção da imagem. Então a gente aperta Ctrl 2, ok? No Mac aí é Command 2 e a gente vai, o que a gente vai acontecer? A gente vai bloquear a camada da layer. Então olha só, é a mesma coisa que eu vim aqui em Layer e colocar esse cadeadinho, ó. Se eu coloco o cadeado, ele bloqueia a layer, ok? Bem simples, certo? Então vou dar um zoom aqui pra gente, só pra gente visualizar melhor. A gente está com a logo da Nike aqui. E pra gente trabalhar com vetorização, pessoal, que é o principal do Illustrator, a gente usa a ferramenta Pen Tool. Ou, se você apertar P, você vai ter domínio dela. Se a gente segura aqui, toda vez que tiver essa setinha para baixo, é porque existe um submenu dentro dessa aba, ok? Então, se a gente segurar aqui, pessoal, ó, a gente vai ter aqui mais algumas opções. Ó. A Pen Tool, pessoal, é a ferramenta de caneta. Ó. Eu consigo trabalhar com ela se eu clicar e arrastar os pontos, ok? Então, é bem simples. Eu clico, arrasto, até onde eu quero e vou clicando. Aqui eu traço linhas retas, ok? E se eu clicar no outro ponto, uma linha reta, e segurar, eu consigo trabalhar com curvas. E por quê? Isso daqui, essa linha que está aparecendo para a gente, pessoal, é a nossa tangente, ok? Então a gente consegue trabalhar com curvas, certo? Então, basicamente, a ferramenta Pen Tool P é isso. Então, o que acontece? Se eu tiver a Pen Tool aqui, vou criar uma reta, ok? Então, está aqui a minha reta, tranquilo. Se eu vier aqui de novo, eu tenho uma outra opção chamada ADD Anchor Point, que se eu clicar, eu consigo adicionar um ponto, ok? Tá vendo? Então, olha lá, eu adicionei um ponto aqui e eu posso manipular esse ponto se eu vier aqui na ferramenta de Direct Selection, que é a ferramenta de subseleção. Se eu vier aqui, se eu vier aqui, clicar em cima do ponto, eu consigo movimentar ele, ok? Então, posso fazer o que eu quiser, certo? Então, é para isso que serve o ponto de adicionar ali. E a gente tem uma outra opção de ponto, que é o Delete Anchor Point, pessoal. Que se a gente clicar, ó, aqui não tem nenhum Anchor Point, ele não vai aceitar. Mas se eu clicar aqui, ele deleta pra gente, ok? Então, essa aqui a gente adiciona e essa aqui a gente deleta. E esse convert do Anchor Point, pessoal, ele vai converter pra gente o nosso ponto para que ele trabalhe com pontos convertidos. Ou seja, a gente vai conseguir manipular ele tanto em linha reta, como trabalhar com ele também em uma escala para fazer curvas, certo? Mas vamos focar basicamente no ADD, no Delete e na Pen Tool mesmo, ok? Então é o seguinte, então a ferramenta de vetor, pessoal, é basicamente isso. E lembrando que sempre quando a gente fizer um ponto, sempre quando a gente começar a fazer um desenho vetorial, ó, comecei a fazer minha curva aqui. Eu não consigo aplicar a cor nessa área aqui, porque eu tenho que conseguir fechar o meu ponto. Então, toda vez que a gente começar, a gente fecha o ponto, ok? E uma coisa bem interessante é que é o seguinte, se eu começar o meu ponto aqui e vier com o meu ponto até aqui, por exemplo, se eu começar o meu ponto lá e vier com o meu ponto até aqui e quiser fazer uma curva, é só eu segurar. Agora, percebam o seguinte, se eu continuar aqui, ó, ele vai continuar com a curva fornecida pela nossa tangente. Para eu quebrar isso, para eu fazer uma linha reta, é só eu clicar em cima do ponto da âncora. Agora, eu consigo fazer linha reta ou até mesmo fazer uma distorção com a tangente de novo, ok? Então, é bem simples mesmo. Agora, uma outra coisa muito importante é essa parte aqui. Aqui embaixo, pessoal, a gente tem duas paletinhas de cores. Ó. A gente tem um branco aqui e tem uma preta. Essa parte do branco é a parte que fica de dentro da nossa vetorização. Então, por exemplo, se eu vier aqui, vou fechar o nosso ponto. Fechei. Se eu mudar essa cor aqui para vermelho, então percebam que ele fica vermelho aqui dentro, ok? Então, essa é a parte de dentro, a parte interna. Se eu vier aqui, aqui a gente aplica uma cor sólida. Aqui a gente aplica um gradiente, que a gente vai ver isso mais à frente. E aqui a gente remove a cor e fica só a borda.
Então, se aqui é basicamente a nossa cor, a cor interna, aqui é a nossa borda. Se eu tirar, percebam que eu não consigo visualizar nada, porque a gente não tem borda. Se eu colocar, eu coloco uma borda. Então, essa daqui vai aplicar a cor para ela, ok? Então, se a gente clicar duas vezes, a gente pode escolher uma cor, certo? Para a nossa borda, um azul, por exemplo, e a gente tem lá a nossa cor para a borda, ok? Então, suponhamos que eu queira a cor vermelha. Então, vou selecionar a cor vermelha aqui, certo? E essa aqui será a cor da nossa linha para vetorização. Então, entendendo basicamente o conceito de vetor, pessoal, a gente vai trabalhar aqui em cima dessa marca. Lembrando que aqui em cima, pessoal, lembrando que eu estou trabalhando também com o modo Essentials, aqui em cima a gente tem algumas configurações da nossa caneta. Como eu disse, aqui é a cor interna, aqui é a nossa borda, aqui é a espessura, pessoal, da nossa linha. Então, se eu colocar 0,25, ó, sai bem mais fino. E se eu colocar 9, sai bem mais grosso, ok? Então, isso aí vai depender de você. Eu vou colocar um para a gente entender melhor. Aqui as formas da nossa linha, vou deixar uniforme. Aqui são algumas outras opções de linhas que a gente pode incrementar. A opacidade. Percebam que se eu colocar, trabalhar com opacidade menor, ó, fica bem mais clara a minha linha, ok? Então vamos deixar em 100% mesmo. E o style são símbolos que a gente pode estar utilizando, efeitos, mas isso aqui a gente não vai mexer por enquanto, ok? E percebam que quando eu clicar aqui na minha ferramenta de caneta, que eu aplicar o primeiro ponto e arrastar o segundo, ele vai trazer algumas opções aqui para cima. As opções que ele traz é a seguinte: convert, que ele vai converter esse último ponto que eu fiz para um ponto de linha reta, ele vai quebrar, olha lá, ele torna uma linha reta, ou ele já torna um ponto com smooth, que ele vai criar uma curva. Como aqui já tem uma curva, ó, basicamente ele não vai ver a curva ali, entendeu? Mas a gente pode trabalhar com a curva aqui, certo? Deixa eu pegar aqui para vocês perceberem. Olha só, posso trabalhar com a curva, ok? Aqui, pessoal, é a quantidade dos anchor points, ok? Deixa eu voltar lá. Então, se eu clicar aqui, ó, eu posso deletar um anchor point, posso adicionar um anchor point, e aqui ele pode remover um anchor point, como a gente percebeu aqui no delete anchor point, e é basicamente isso que a gente vai estar trabalhando. Aqui a gente pode cortar um patch, ok? Que a gente chama isso de patch também. Aqui a gente não vai trabalhar agora. Isso aqui é algumas medidas de posicionamento, altura e etc, ok? Então vamos focar aqui no nosso trabalho vetorial por enquanto. Então a primeira coisa que a gente vai fazer existem dois métodos da gente estar trabalhando fazendo vetores de forma precisa. A mais precisa de todas, pessoal, é a gente trabalhando com as nossas opções de formas aqui. A gente tem o quadrado, a gente tem uma elipse, ou um round, perdão, a gente tem elipse aqui, o círculo, entendeu? A gente vai estar vendo isso, que é uma forma bem mais complicada a gente está trabalhando, mas que dá um resultado extremamente positivo e satisfatório para a gente. Ou então a gente pode estar utilizando a própria caneta para fazer isso. Hoje, nessa aula, a gente vai estar aprendendo sobre a caneta e na próxima aula a gente vai ver essa outra forma utilizando esses objetos aqui, ok? Então vamos lá. Vou dar um Ctrl+, para dar um zoom aqui, ampliar bem a nossa imagem, o nosso palco. E vou clicar aqui num ponto, lembrando o nosso conceito, e vou clicar aqui em outro ponto para a gente estar selecionando essa área. E agora eu vou segurar a minha área, ok? E vou trabalhar isso daqui. Vou clicar em um outro ponto. Opa, aqui foi demais. É basicamente a base de teste, tem que ir testando para ver o que fica melhor. E vou clicar aqui, ok? Então, olha só. Aqui quebrou um pouquinho, a gente vai consertar isso depois. Deixa eu voltar aqui um pouco. Bom, agora foi. Então, a gente vai vir aqui de novo. Ó, então, é basicamente clicar e ter um pouco de paciência, certo? Agora eu vou vir aqui. Pra gente criar um negócio bem legal, ok? Trabalhar um pouquinho com a curva aqui.
Ok, então nossa curva está formada, vou abaixar isso aqui um pouco, beleza. Então basicamente a gente criou aqui esse símbolo de velocidade aqui da Nike, que faz parte da marca, e agora a gente vai aqui para as letras, ok? As letras, pessoal, é a mesma forma, nós vamos criar aqui alguns pontos. Ó, percebam que ele dá uma linha verde, que é uma linha de orientação, a gente pode estar utilizando ela. Opa, vamos vir até aqui, fechou aqui, voltou aqui, vamos voltar lá, sobe de novo, fechou, beleza, fechou esse. Agora vamos no próximo. Percebam que ficou um pouquinho branco aqui, a gente vai corrigir isso. Vamos vir aqui, fechar o ponto aqui, vir aqui de novo, vir aqui, aqui. Percebam que o K, pessoal, ele tem um pouco do I, então a gente pode dar um Ctrl C e um Ctrl V. Opa! Dá um Ctrl C e um Ctrl V e vamos jogar aqui em cima desse K aqui, ok? Eu acho que nesse K, beleza, mas vamos fazer o K porque a gente vai aprender essa outra parte depois. Vamos ter que fazer o K aqui, pessoal. Vamos lá, vou fechar aqui, fechar essa âncora. Aqui o K junta com o E, mas a gente vai fazer o K primeiro. Vamos lá então. Eu vim aqui no K, fechar o K aqui, fechar aqui, fechar aqui. Pá. Vamos contornando aqui, beleza? Agora eu vou pegar essa ferramenta aqui para eu consertar aqui um pouquinho onde eu errei. Aqui também. Beleza. Lembrando que eu usei somente ferramenta de subseleção para a gente estar corrigindo aquele erro ali. Agora eu vou vir aqui. Levantei demais agora. Vamos lá. Vem mais um pouco. Joga aqui, joga aqui. Opa. Beleza, pessoal, a gente fechou aqui. Então a gente contornou basicamente o símbolo da Nike, que teve uma quebra aqui. Teve uma leve quebra aqui, ó. Vamos tentar consertar isso. Beleza, já dá pra gente ter uma noção aqui, só pra gente entender, ok? Então é o seguinte, pessoal, a gente contornou aí o nosso símbolo da Nike, beleza? E agora a gente vai remover essas bordas aqui, vou deixá-las brancas, selecionar tudo aqui e vou deixar branco pra gente ver, ok? Então deixamos tudo branco, agora eu vou aplicar a cor vermelha mesmo, e vou remover elas aqui pra gente, ok? Lá em cima a gente clica nessa opção ali. Vamos clicar lá também. E vamos colocar aqui esse vermelho, esse rosa aqui. Vamos colocar um azul. Beleza. Percebam que falhou algumas partes aqui. O que vocês vão fazer é usar o ponto de âncora. Deixa eu ver aqui. E vamos trabalhar aqui onde a gente errou, ok? Isso daqui é um trabalho que tem que ter muita paciência, senão não sai legal. Aqui tá beleza, não vamos fazer uma coisa perfeita também, é mais para vocês entenderem. Vamos mexer aqui, voltar aqui nessa parte aqui, vamos mexer até ali, beleza. Então tá aqui, agora eu vou tirar tudo, colocar a cor preta e o que aconteceu? A gente conseguiu montar aqui um vetor do símbolo da Nike, ok? Então olha só, vou arrastar aqui um pouquinho para o lado, vou direcionar mais para cá, vou tirar um pouco do zoom. Então percebam, pessoal, que a gente conseguiu um resultado até, bem satisfatório, ok? Ou seja,
que acontece agora? Eu vou voltar lá nas nossas layers. Ó, aqui, percebam que na layer 1 aqui, que é a layer principal, ele criou todos os pads que a gente movimentou. Ó, se a gente clicar no olho, a gente consegue tirar a visão e colocar. Eu vou desbloquear a camada e vou mostrar para vocês agora. Uma outra maneira da gente estar agrupando isso daqui, uma maneira, né, da gente agrupar isso daqui tudo para ficar como um símbolo único, como aqui da Nike, a gente vai clicar com o botão direito em todos os vetores que a gente criou e colocar a opção Group, ok? Colocou, percebam que agora ele está todo agrupado. E se a gente ampliar, olha o que acontece. Ele não vai perder a resolução da mesma forma que a gente ampliar o símbolo da Nike, a imagem da Nike, ok? Então o vetor, ele é basicamente, ele tem essa função que é muito utilizada aí e que é basicamente o seu princípio, ok? Então toda vez que a gente for criar uma marca é sempre bom a gente ter um vetor, porque a gente pode estar ampliando ela depois, principalmente se a gente for utilizar em outros projetos, certo? Então é muito importante a gente estar utilizando assim, certo? Espero que vocês tenham gostado, pessoal, dessa aula. Peço desculpas aí pela demora, o tempo está meio corrido. E para qualquer dúvida, deixa um comentário aí no canal, beleza? Então, um abração, até a próxima videoaula.